OVNIs militares, pilotos de governo abrem um jogo, o Leslie King, americana. Combate aéreo sobre Teherã, pelo general Parsiv Jafari, aposentado, Força Aérea Iraniana. Por volta das 23 horas, da noite de 18 de setembro de 1976, cidadãos ficaram assustados com um objeto desconhecido sobrevoando Teherã a baixa altitude. Assemelhava-se a uma estrela, mas era maior e mais brilhante. Algumas dessas pessoas ligaram para a torre de controle do tráfego aéreo no aeroporto Mirbad, onde Hossein Pirouzzi era o supervisor encarregado naquela noite. Depois de receber 4 ligações, ele foi para o lado de fora e olhou através dos binóculos na direção indicada pelas pessoas. E ele viu também um objeto brilhante piscando luz colorida, mudando de posição a cerca de 6.000 pés de altitude. Parecia também que ele mudava de forma. Pirouzzi sabia que não havia aviões ou helicópteros nas vizinhanças naquela noite. Por volta da 00:30, ele alertou o posto de comando da Força Aérea, onde naquela hora estava o general Youssef, que foi para fora e também viu o objeto. Ele decidiu lançar um caça Phantom F-4-2 da base aérea Shahrouk, localizada fora de Teherã, para investigar. O F-4 levava 2 pessoas, o capitão Aziz Kani e o primeiro-tenente Hossein Shorki. O navegador era o major e comandante de esquadrão naquela época, e um de meus pilotos, que estava entre os primeiros homens alertados na área, decolou imediatamente. Deixei minha casa e me dirigi para a base para ser responsável a operação que ocorria lá. O F-4 já estava no ar quando cheguei à base, e Kani e Shorki tinham visto o objeto e estavam tentando caçá-lo, mas o objeto estava se movendo perto da velocidade do som, de modo que eles não conseguiam pegá-lo. Quando chegaram mais perto possível dele, todos os seus instrumentos desligaram, o rádio foi truncado e eles perderam a comunicação ao se afastarem novamente do objeto. Todos os instrumentos do F-4 ligaram novamente, as comunicações foram reassumidas. Cerca de 10 minutos depois recebi a ordem de decolar um segundo caça para abordar o objeto. Então já era cerca de 1:30 da madrugada de 19 de setembro. O primeiro-tenente Jalal da Miriam, meu segundo piloto no assento de trás, operava o radar e outros equipamentos. Quando decolamos, o objeto parecia exatamente aquele que tinha sido relatado. Era muito brilhante, voando em baixa altitude sobre a cidade. Então começou a subir. O capitão Kani tinha alcançado a fronteira russa naquele ponto. Disseram-lhe para voltar. Quando voltou, ele disse que podia ver o objeto em frente a ele. Eu disse: onde exatamente você o está vendo? Perguntei. Ele respondeu: sobre a represa perto de Teherã. Eu disse a ele: vá para casa, eu cuido dele. Enquanto ele voltava, examinei os arredores, então eu o vi. Estava piscando luzes intensas, vermelhas, verdes, laranjas e azuis, tão brilhantes que eu não conseguia ver seu corpo. As luzes compunham uma forma de diamante, só luzes brilhantes. Nenhuma estrutura sólida poderia ser vista através ou ao redor delas. A sequência de flashes era extremamente rápida, como uma luz estroboscópica. Talvez as luzes fizessem parte de um objeto maior que não conseguíamos ver. Não havia como saber. Eu me aproximei deles, talvez cerca de 112 quilômetros em situação de escalada. Repentinamente ele saltou cerca de 10 graus para a direita. Em um instante, 10 graus. E então, novamente ele saltou 10 graus, depois novamente. Tive de virar 98 graus para a direita da minha posição de 70 graus. Assim mudamos a posição 168 graus para o sul da capital. Perguntei à torre se eles o tinham no radar. O operador respondeu: o radar está fora do ar. Não está operacional agora. De repente, do assento de trás, o tenente da Miriam disse:
Senhor, eu tenho no radar. Olhei para a tela do radar e vi o marcador. Eu disse, ok, bloqueio de frente, bloqueio de freio e redesenho. Isso era para ter certeza de que não era um efeito no solo ou uma montanha que estivesse pegando no radar. Agora tínhamos um bom retorno na tela e ele estava a 43 km, 30 graus à esquerda. Nossa velocidade de aproximação era de 150 nós em escalada. Nós o mantivemos no radar. O tamanho do radar era compatível com aquele de um petroleiro 707. Nesse momento achei que esta era a minha oportunidade de atirar nele. Mas quando ele, o que quer que fosse, estava perto de mim, minhas armas emperraram e a comunicação pelo rádio foi truncada. Chegamos mais perto, a 40 km em nossa frente. De repente ele pulou de volta para a distância de 43 km em um instante. Perguntei-me o que era aquilo. Eu ainda estava vendo aquela forma de diamante gigante, brilhante, com luzes coloridas piscando. Então fui surpreendido por um objeto redondo que tinha saído do primeiro objeto e que começou a vir diretamente a mim. Em uma velocidade muito alta, como se fosse um míssil. Imagine uma lua brilhante vindo do horizonte. Era isso que ele parecia. Fiquei realmente assustado, porque achei que talvez eles tivessem lançado um tipo de projeto na minha direção. Eu tinha 8 mísseis a bordo, quando 4 operados por radar e 4 do tipo que é atraído pelo calor. O radar estava travado no objeto maior, aquele com forma de diamante. Eu tinha de tomar uma rápida decisão do que fazer. Compreendi que se aquele segundo objeto fosse um míssil, teria algum calor associado a ele. Assim selecionei um míssil AIM-9 para atirar nele. Tentei atirar e olhei para o painel para confirmar a minha escolha do míssil. Repentinamente nada estava funcionando. O painel de controle de armas estava desligado. Eu estava sem qualquer instrumento e sem um rádio. Os indicadores estavam girando ao acaso e os instrumentos estavam flutuando. Neste ponto eu estava até mais assustado. Não conseguia me comunicar com a torre e tinha de gritar para falar com o meu navegador. Pensei que se ele chegasse mais perto de mim, dos 6 km, teria de ejetar antes do impacto, para evitar a área de explosão. Para impedir isso, eu tinha de virar. Assim fiz um giro raro para a esquerda, para evitar o impacto do objeto que vinha em nossa direção e que estava à vista à minha direita. Ele chegou cerca de 6 a 8 km do nosso avião. E então parou do nosso lado direito. Olhei rapidamente para o meu lado esquerdo, para descobrir onde eu estava em relação ao solo. Um segundo depois, quando olhei de volta, o objeto tinha sumido. Eu disse, oh meu Deus, e o tenente da Miriam respondeu, senhor, ele está à esquerda. Olhei para a esquerda e lá estava ele. Olhei uma vez mais para o objeto principal, lá em cima, e então o objeto menor voou suavemente para debaixo dele, juntando-se a ele. Tudo isso aconteceu rapidamente, eu não sabia o que pensar, mas em poucos segundos outro objeto saiu. Ele começou a circular ao nosso redor, mais uma vez, todos os instrumentos desligaram, bem como o rádio. Então ele foi embora e tudo se tornou operacional novamente, o equipamento funcionava bem. Esse segundo objeto também parecia uma espécie de lua, uma lua redonda e brilhante. Reportei-me à torre, o general Joseph estava ouvindo e o operador disse, a ordem é para voltar. Começamos a nos dirigir para a base aérea militar e então notei que um desses objetos estava nos seguindo pelo lado esquerdo. Durante a descida, relatei isso à base enquanto eu fazia um giro para a aproximação final. Vi outro objeto bem à minha frente, chamei a torre e perguntei, tem um tráfego à minha frente, o que é? Perguntei. Ele disse, não temos tráfego. Eu disse, estou olhando para ele agora. Está na minha frente, em baixa altitude. Ele ainda insistiu que não havia qualquer tráfego, mas havia. Parecia um retângulo fino com uma luz em cada extremidade e uma no meio. Estava vindo em minha direção, mas quando comecei a virar à esquerda para pousar, perdi o sinal. Meu companheiro manteve-se olhando e disse, enquanto você está virando, pude ver um domo redondo sobre ele, com uma luz fraca no interior. Tirei os fones de ouvido e me concentrei em minha aproximação da base. Distraído e preocupado com todas essas coisas que estavam acontecendo ao meu redor, mas ainda não tinha acabado. Olhei para meu lado esquerdo e vi o primeiro objeto, aquele com forma de diamante. E outro objeto brilhante saiu dele e se dirigiu diretamente para o solo. Pensei que iria ver uma grande explosão quando ele atingisse o solo, mas isso não aconteceu. Ele pareceu reduzir a velocidade e pousou suavemente sobre o solo, irradiando uma luz tão brilhante que pude ver as areias do solo, àquela distância, cerca de 24 km.
Relatei isso à torre e eles disseram que também tinham visto. Agora o general, que ainda estava ouvindo, ordenou que me aproximasse dele e desse uma olhada. Olhei, recolhi o trem de pouso e os flaps e virei o avião. Eles me disseram para passar por cima dele e ver se eu conseguia descobrir o que era. Logo que cheguei a cerca de 6 ou 8 quilômetros dele, novamente o rádio desligou. Bem como o painel, estava acontecendo novamente a mesma coisa. Tentei sair daquela área, porque eles não conseguiram me ouvir pelo rádio. Então lhes disse: isso acontece todas as vezes que me aproximo dessas coisas. Pensei que realmente não deveria ter ido lá, mas como tinha recebido a ordem, eu fui. Finalmente o general disse: ok, volte e pouse. Conseguimos ouvir o alarme de emergência vindo da localização onde o objeto tinha pousado. O alarme soa como aquele de uma ambulância ou de um carro de polícia. E seu propósito é ajudar a encontrar pessoas quando são ajetadas de um avião, ou se uma queda de avião, ou se há uma queda de avião. É um localizador que diz: estou aqui. Neste caso, o alarme relativo ao OVNI foi relatado por alguns aviões civis próximos. Depois de pousar, fui até o posto de comando e então fomos até a torre. Eles disseram que o objeto principal tinha acabado de desaparecer repentinamente, no instante. A primeira coisa que eu fiz naquela manhã foi um relatório no quartel-general e todo mundo estava presente, todos os generais. Durante ele um coronel americano, Olin Moy, da Força Aérea Americana, que estava com um grupo americano de assistência e consultoria militar, alocada em Teherã, sentou-se à minha esquerda e fazia anotações em sua prancheta. Quando expliquei como não consegui lançar o míssil porque meu painel estava desligado, muito embora eu tentasse, ele disse: você teve sorte de não conseguir atirar. Depois eu quis conversar com ele e perguntar-lhe se esse tipo de coisa tinha sido visto antes. E tinha também outras perguntas. Procurei por ele, mas não o encontrei. Depois eles me levaram a um tenente da Miriam para o hospital. Fizemos uma série de testes, especialmente de sangue. Quando já estava indo embora, o médico veio correndo atrás de mim e disse: não se preocupe com isso, mas o seu sangue não está coagulando. Assim tiraram outra amostra de sangue e então disseram: ok, pode ir agora. Ordenaram-nos que retornasse ao hospital mensalmente durante 4 meses para um exame e mais testes sanguíneos. Então fui de helicóptero pilotado por outra pessoa até a área exata onde o objeto brilhante pousou. O alarme chegou dessa área e voamos bem em cima do local. Mas não havia nada. Pousamos ali, dei uma volta para ver se havia qualquer sinal de calor ou queima, ou salpicos. Novamente nada, tudo estava plano e intocado. Porém, apesar de tudo isso, o bip ainda estava soando, e isso era muito confuso para todos nós. Havia algumas casas pequenas de jardins próximos. Perguntei aos moradores se tinham visto alguma coisa, mas nada. O alarme de emergência continuou tocando durante dias e também foi ouvido por aviões comerciais naquela área. Isso realmente me incomodou. Um grupo de cientistas nos questionou durante um tempo, mas estava tudo no papel, por escrito, enviado ao quartel-general. Eles me telefonaram rapidamente na base. Eu tinha de ir ao quartel-general e ler o relatório e responder mais perguntas. Novamente. Os oficiais iranianos examinaram e testaram os 2 F-4 em busca de radioatividade e não encontraram nada. Mais tarde, um memorando anteriormente secreto proveniente da Agência de Inteligência de Defesa, DIA, escrito pelo tenente coronel Moy, aquele que tentei encontrar depois da reunião, foi liberado na América através do Ato de Liberdade de Informação. Ele documentava o evento detalhadamente em mais de 3 páginas e tinha sido enviado à NSA, Casa Branca e à CIA. Outro documento datado de 12 de outubro de 1976, escrito pelo Major Coronel Roland Evans, fornecia uma avaliação do caso para a DIA. Dizia que este caso é um clássico que reúne todos os critérios necessários para um estudo válido do fenômeno OVNI. Para elucidar este ponto, Evans listou alguns fatos importantes em seu documento para a DIA. Havia múltiplas testemunhas altamente creditáveis dos objetos, de diferentes posições, e os objetos foram confirmados por radar. O desligamento de todos os instrumentos aconteceu em 3 aeronaves isoladas, um jato comercial e 2 caças F-4, e uma quantidade excessiva de manobrabilidade foi exibido pelos OVNIs. A avaliação disse que a confiabilidade da informação foi confirmada por outras fontes e o valor dessa informação era elevado. O documento dizia que a informação seria potencialmente útil. Isso demonstra que o governo dos Estados Unidos levou muito a sério essa informação. E para mim, naquela época, ficou claro que essa informação estava sendo mantida em segredo lá. Há provavelmente material adicional nos arquivos do governo americano, mas ninguém disse mais nada. Em meu país mesmo, nem mesmo o Shah do Irã teve interesse. Encontrei-me com ele quando ele visitou meu esquadrão.
na base aérea de Shahrock, no Ramadã, e perguntou sobre o OVNI. Ele convocou uma reunião com um certo número de generais e com pilotos envolvidos no encontro. Quando o comandante da base contou ao Shah que eu fui o piloto que deu a caça ao OVNI, o Shah me perguntou: o que você acha disso? Eu respondi: em minha opinião, eles não podem ser do nosso planeta, porque se alguém deste planeta tiver tal poder, teria o mundo inteiro sob seu comando. Ele simplesmente disse sim, e nos contou que este não era o primeiro relato que tinha recebido. Até hoje não sei o que vi. Certamente não era um avião. Não era um objeto voador que seres humanos da Terra possam ter feito. Ele se movia muito rapidamente. Imagine, eu estava olhando para ele a uma distância de cerca de 110 km. Ele pulou repentinamente 10 graus à minha direita. Estes 10 graus representam cerca de 11 km por momento. E não falo por segundo, porque foi muito menos de um segundo. Agora, você pode tentar calcular a velocidade assumida para que ele se movesse de uma posição estacionária para este segundo ponto. Seria necessário uma tecnologia de um nível muito, muito alto. Também ele foi capaz de desligar meu lançador de mísseis e os instrumentos de alguma forma. De onde ele veio, eu não sei. Eu não posso duvidar do que aconteceu. Não foi só comigo. Foi com o meu navegador, com os 2 pilotos do primeiro caça, com os homens da torre, com as pessoas do quartel-general, com o general e o chefe, que estavam de plantão no posto de comando da base aérea. Todos eles viram. Muitas pessoas no solo ficaram preocupadas conosco. E nós também o capturamos no radar de nossa cabine. Ninguém pode dizer que eu imaginei isso. O radar estava travado no objeto e pude determinar seu tamanho, porque praticamos o reabastecimento com os petroleiros 707 e o retorno que obtínhamos do OVNI no radar indicava que eles tinham aproximadamente o mesmo tamanho. Tenho 2 arrependimentos. Um é de que eu não tinha uma máquina fotográfica no avião para tirar uma foto OVNI. O outro é que, por eu estar muito animado e algumas vezes assustado, não pensei em tentar chamá-lo pelo rádio e perguntar: que são vocês? Por favor, comunique-se conosco. Mais tarde desejei ter feito isso. Em meu caso, espero que algum dia desenvolvamos essa tecnologia aqui, de modo que possamos viajar facilmente para outros planetas e bisbilhotá-los também. Capítulo 10. Combate próximo com o OVNI. Pelo comandante Oscar Santa Maria Huertas, aposentado, Força Aérea Peruana. Em 11 de abril de 1980, às 7h15 da manhã de uma sexta-feira, eu estava estacionado na base da Força Aérea de La Joya, na região de Arequipa, no Peru. Era um dia como qualquer outro. Havia aproximadamente 1.800 militares e civis na base. E estava começando a nos preparar para os nossos exercícios diários. Muito embora eu fosse apenas um tenente de 23 anos, eu já tinha 8 anos de experiência de voo militar. Era bastante precoce como piloto militar. Aos 19 anos voava em missões de combate. E aos 20 fui selecionado como piloto de teste do mais novo jato supersônico peruano, o Sukhoi. Tendo recebido alguns troféus como piloto, também era conhecido como um bom atirador, com grande habilidade em disparo no ar. Do ar, havia poucos que tivessem essa perícia, o que me levou a ser selecionado para uma missão altamente comum e inesperada naquela manhã rotineira. Junto com o meu esquadrão, estava pronto naquele momento para decolar. Como sempre, um chefe do serviço chegou em uma van e desceu para nos dizer que havia um objeto que parecia algum tipo de balão suspenso no ar, na direção da extremidade da pista. Paramos do lado de fora para vê-lo. E ficamos sabendo então o que tínhamos de fazer. 4 de nossos pilotos ficaram do lado de fora observando o objeto. O segundo comandante da unidade, o comandante Carlos Vasquez Zegarra, ordenou que um dos membros do esquadrão aéreo decolasse e trouxesse o objeto para baixo. Nosso chefe voltou-se para mim e disse: Oscar, é você quem vai. O objeto redondo estava a cerca de 5 km de distância de nós, em uma altitude de 2.600 metros acima do solo. Como o céu estava absolutamente limpo, o objeto brilhava devido ao reflexo da luz do sol. Esse balão estava em espaço aéreo restrito, sem autorização, representando um grave desafio à soberania nacional. Todos os pilotos civis e militares usavam mapas aéreos, nos quais espaços aéreos altamente protegidos como aquele
sobre a nossa base estão claramente marcados. Todos sabem onde se localizam essas áreas restritas e ninguém nunca voa sobre ela, sob nenhuma circunstância. Essa coisa não só tinha aparecido em uma dessas áreas, mas não estava respondendo às comunicações enviadas em frequências universalmente conhecidas e estava se movendo em direção à base. Ela tinha de descer. La Jolla era uma das poucas bases na América do Sul que possuía equipamento proveniente da União Soviética e estávamos preocupados com espionagem. Em 1980, o Peru não tinha qualquer balão aerostático de nenhum tipo, tais como balões meteorológicos ou de passageiros. Sabíamos, portanto, que isso era alguma coisa estranha e não era do nosso país. Estávamos familiarizados com balões meteorológicos. Mas eles tinham antenas e cabos e voavam apenas acima de 45 mil pés. Estes estavam em uma altitude mais baixa. Não tínhamos ideia de onde ele vinha. Ele estava chegando cada vez mais perto. A única opção que tínhamos era destruí-lo. O comandante do esquadrão, capitão Oscar Alegre Valdez, ordenou-me que decolasse em meu caça Sukhoi 22 para interceptar o balão antes que chegasse mais perto de nossa base. Imediatamente me dirigi para meu caça, sem tirar os olhos daquela coisa no céu, e repassei em minha mente cada passo que tinha de dar nesta missão. Uma vez que o objeto estava dentro do perímetro da base e meu avião estava armado com metralhadoras de 30 mm, decidi atacá-lo de nordeste para sudoeste. Nessa rota o sol estaria à minha esquerda. Eu poderia evitar atirar na base com minhas armas. Depois de decolar, fiz um giro para a direita. Atingi uma altitude de 8 mil pés, 2.500 metros. Então posicionei para o ataque. Zerando no balão, alcancei a distância necessária. Atirei uma rajada de 64 balas 30 mm, que criaram um muro de fogo em forma de cone, que normalmente destrói qualquer coisa em seu caminho. Alguns dos projéteis desviaram-se do alvo, caindo no solo, e outros atingiram com precisão. Pensei que o balão se rasgaria e gases começariam a sair dele, mas nada aconteceu. Parecia que aquelas balas enormes foram absorvidas pelo balão e ele não sofreu nenhum dano. Então, repentinamente, o objeto começou a subir muito rapidamente e se afastou da base. O que está acontecendo aqui? Pensei comigo mesmo. Tenho de chegar perto dele. Assim eu subi. Comecei uma caçada ativando o afterburner de meu avião e disse à torre de controle que pretendia seguir os procedimentos e continuar a tarefa de fazer o objeto descer. Já que eu sabia que esta era uma missão extremamente comum, perguntei se eles tinham certeza de que os gravadores estavam funcionando, de modo que qualquer coisa que estivesse ocorrendo a partir daquele momento seria gravada. Então uma série surpreendente de eventos ocorreu. Meu jato voava a 600 milhas por hora, 950 km por hora. E o balão, entre aspas, permaneceu a cerca de 1.600 pés, 500 metros à minha frente. Conforme fomos nos afastando da base, eu dizia à torre de controle: estou a 3.000 metros de altitude, a 20 km da base. Estou a 6.000 metros de altitude, a 40 km da base. E assim por diante. Nessa hora eu estava sobre a cidade de Camana, que fica a cerca de 52 milhas, 84 km da base, voando a 36 mil pés, 11 mil metros. Estava em plena perseguição ao objeto, quando ele fez uma parada repentina e me forçou a desviar para o lado. Fiz um giro para cima e para a direita. Tentei me posicionar para outro disparo. Mais uma vez obtive a posição desejada para atirar, que era aproximadamente 3.000 pés, 1.000 metros do objeto. Comecei a fechar nele, até que eu tivesse uma visão perfeita dele. Travei no alvo e estava pronto para atirar, mas exatamente neste momento o objeto fez outra subida rápida, fugindo do ataque. Fiquei embaixo dele. Ele frustrou o ataque. Tentei essa mesma manobra de ataque mais 2 vezes. A cada vez eu tinha um objeto na mira, quando ele estava estacionário. E a cada vez o objeto escapava, subindo verticalmente, segundo antes de eu começar a atirar. Ele esquivou-se do meu ataque 3 vezes, em cada uma delas no último instante. Durante todo esse tempo eu estava concentrado em tentar atingir minha janela de cerca de 1.300 a 2.300 pés, 400 e 700 metros de distância, que era onde eu tinha de posicionar meu avião para atirar. Conforme isso ia se tornando cada vez menos possível, fiquei muito surpreso e me perguntava o que estava acontecendo. Então aquilo se tornou algo pessoal para mim. Eu tinha de conseguir, mas não podia, porque ele estava sempre subindo. Eu estava
Eu estava comprometido com esta missão e sentia que tinha de obter o sucesso. Isso era tudo o que importava. Me sentia confiante por saber que tinha um avião notável. Finalmente, como resultado dessa série de movimentos rápidos para cima, o objeto chegou a uma altitude de 46 mil pés, 14 mil metros. Eu tinha de pensar em fazer alguma coisa a mais. Decidi fazer uma subida ousada com meu avião, de modo a, desta vez, estar acima do objeto. Então, desceria verticalmente sobre ele e iniciaria um ataque de cima. Desse modo, se o objeto começasse a subir, como nas 3 vezes anteriores, ele continuaria sendo meu alvo e para mim seria mais fácil disparar. Eu não estava preocupado com alguma colisão por causa da manobrabilidade e agilidade de meu avião. Assim acelerei a velocidade supersônica e voltei para onde o balão, entre aspas, estava. Desta vez voando a velocidade Mach 1.6, que é aproximadamente 1.150 milhas por hora, 1.850 km por hora. Calculei a distância entre eu e o objeto enquanto começava a subir. Conforme ia subindo, vi que o objeto estava de fato sob mim e pensei que seria capaz de atingir a altitude necessária para fazer a manobra planejada e realizar um ataque. Mas para minha surpresa, o objeto subiu mais uma vez a alta velocidade e se colocou ao meu lado, em formação paralela. Isso me deixou sem qualquer possibilidade de ataque. Voando a Mach 1.2, continuei minha subida, ainda esperando passar por cima dele para iniciar o ataque planejado, mas não consegui. Alcançamos a altitude de 63 mil pés, 19.200 metros ou 19 quilômetros. E repentinamente a coisa parou completamente, permaneceu estacionária. Ajustei as asas do avião a 30 graus e estendi suas lâminas para que o avião fosse capaz de manobrar aquela altitude. E pensei que ainda poderia tentar colocar o objeto no alvo para atirar, mas foi impossível. Eu não consegui ficar tão imóvel quanto este balão. Naquele momento, a luz de aviso de baixo combustível começou a piscar, indicando que eu tinha sol suficiente para voltar à base. Naquelas condições não conseguiria continuar o ataque, assim voei mais perto do objeto flutuante para observá-lo e tentar determinar o que era. O Su-22 não tinha radar a bordo, mas o equipamento de visão tinha gradações bem marcadas que comunicavam a distância do alvo e seu diâmetro. Essa tecnologia baseava-se no uso de raio laser. Cheguei a cerca de 300 pés, 100 metros dele. Fiquei assustado ao ver que o balão não era balão de jeito nenhum. Era um objeto que media cerca de 35 pés, 10 metros de diâmetro, com um domo brilhante no topo, colorido com um tom creme, semelhante a um bulbo de luz cortado ao meio. O fundo era uma base circular mais larga, de cor prata, e assemelhava-se a algum tipo de metal. Faltava todos os componentes típicos de um avião. Não tinha asas, jatos de propulsão, exaustores, janelas, antenas, etc. Não tinha qualquer sistema visível de propulsão. Naquela hora, percebi que ele não era um dispositivo de espionagem, mas um OVNI. Alguma coisa totalmente desconhecida. Eu estava quase sem combustível, assim não conseguiria atacar ou manobrar meu avião, ou fazer uma fuga em alta velocidade. Repentinamente fiquei com medo. Achei que poderia ser abatido. Depois de me recobrar do impacto de vê-lo, comecei meu retorno à base aérea. Expliquei à torre de controle exatamente o que tinha visto. Quando me acalmei, pedi por rádio que outro avião viesse e continuasse o ataque, tentando ocultar meu medo. Eles disseram que não, que ele estava muito alto e que era para eu voltar. Tive de planar parte do caminho para baixo devido à falta de combustível, zigue-zagueando, para tornar mais fácil atingir meu avião. Para tornar mais difícil atingir meu avião. Sempre olhando nos espelhos retrovisores, esperando que ele não me perseguisse. Ele não o fez. Eu tinha ficado voando por 22 minutos. Enquanto estava pousando, estava muito excitado e mal podia esperar para contar às pessoas sobre aquela coisa extraordinária que eu tinha perseguido. Era tão fascinante que eu realmente queria que alguém mais soubesse desse uma olhada. Tinha descrito o objeto como voador, muito embora ele não tivesse qualquer equipamento visível para isso, nada que o fizesse voar. Quando saí de meu avião, meu esquadrão estava me esperando e me fez um monte de perguntas. O homem da manutenção estava lá e verificou os cartuchos de balas e disse: "Capitão, está claro que você fez alguns disparos, outros chegaram", e houve muitas perguntas e conversas. Logo depois do meu pouso, todo o pessoal envolvido no incidente se reuniu para uma instrução. Todo o pessoal de operações da defesa aérea, da defesa da base e o general, que era o comandante da ala aérea,
Devido à ameaça estabelecida por esse balão, entre aspas, nossa base tinha ativado seu sistema de defesa e todos os sistemas estavam em alerta. Todo mundo fazia relatórios. Sabemos que o objeto nunca foi registrado pelo radar, muito embora os operadores do radar pudessem vê-lo no céu. Como podiam as pessoas que tinham observado mais cedo, quando estava estacionário? Eles também o descreveram como redondo e metálico. Disseram-nos que o tinham acontecido naquele encontro tinha de permanecer ali somente. Disseram-nos que o que tinha acontecido naquele encontro tinha de permanecer ali somente e que não devíamos de maneira alguma divulgá-lo. Depois dessa instrução, encontrei com o pessoal da inteligência e fomos olhar todos os catálogos disponíveis com fotos de diferentes tipos de objetos voadores ou dispositivos aéreos empregados para espionagem. Mas não encontramos nada que pudesse manobrar da maneira que descrevi, sem qualquer tipo de sistema de propulsão. O objeto, consequentemente, foi catalogado como um objeto voador não identificado. Ele permaneceu no mesmo lugar em que eu deixei por mais de 2 horas, visível para todo mundo da base ao refletir o sol. Nunca vi qualquer oficial do governo americano na base discutindo o caso, e eles nunca me entrevistaram. Contudo, um documento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, datado de 3 de junho de 1980, titulado OVNI avistado no Bermuda, descreve um incidente e declara que o objeto permanece de origem desconhecida. Em conclusão, posso dizer que em 1980 tive uma experiência de combate com um objeto voador não identificado que voou e manobrou no ar sem qualquer forma reconhecível de aeronave. Formas que mesmo hoje são partes necessárias de qualquer máquina voadora. Esse objeto realizou manobras que desafiam as leis da aerodinâmica. Após minuciosas investigações de todos os dados disponíveis em relação às aeronaves, nossos especialistas militares não conseguiram descobrir qualquer artefato ou máquina que pudesse fazer o que esse objeto fez. Muitos anos depois, soube dos casos semelhantes nos quais aviões militares perseguiram outros objetos voadores não identificados, sem conseguir disparar suas armas devido ao fato de que seus sistemas eram bloqueados antes do disparo. Discuti isso com especialistas de todo o mundo, incluindo aqueles no evento do Clube de Imprensa Nacional em Washington, D.C., em novembro de 2007. Tanto o caso iraniano de 1976, como outros semelhantes no Brasil, envolveram o desligamento do equipamento eletrônico. As telas de controle apagaram. O meu equipamento era mecânico e talvez seja essa a razão de ele não poder ser desligado. Assim, em vez disso, o objeto tinha de saltar para longe no último minuto. Encontro-me na posição única, pelo menos no momento, e tanto quanto sei de ser o único piloto militar do mundo que realmente disparou uma arma e atacou um OVNI. Ainda me dá calafrios ao pensar nisso. Parte 2. No cumprimento do dever. É uma das ironias da norma moderna que é de longe mais aceitável hoje afirmar publicamente a crença de alguém em Deus do que de cuja existência não há evidência científica. Que OVNIs, cuja existência, que quer que possa ser, é fisicamente documentada. Alexander Vanden e Raymond Duval. As raízes do descrédito dos OVNIs na América. Devido a todos nós estarmos expostos longamente a uma atmosfera de ridículo e de exoneração automática do fenômeno, suspeito que a informação apresentada possa ser muito surpreendente, até chocante. Para alguns leitores, não é fácil para alguém concordar com a evidência da realidade dos OVNIs, e contudo vimos que tal evidência não pode ser descartada. Lendo a investigação meticulosa do general de Brouwer, ou o disco pairando sobre o aeroporto O'Hare, ou o imenso objeto cintilante saltando pelo céu noturno sobre Teherã, somos forçados a conciliar dois paradigmas radicalmente conflitantes. Há aquela posição que sempre conhecemos, na qual essas coisas estão fora de questão, não podem acontecer segundo as leis da física e da cosmologia, e portanto elas simplesmente não acontecem. Mas, então, há o fato de que os objetos desconhecidos foram vistos por milhares de pessoas em todo o mundo, demonstrando essas capacidades impossíveis, entre aspas, bem diante de nossos olhos. Mais perturbador, naturalmente, é a possibilidade inferida de que esses OVNIs, aparentemente, sob algum tipo de controle inteligente, poderiam ter uma origem externa ao planeta Terra. Não importa quão impossível essa ideia possa ser. O leitor pode se sentir aturdido por essa possibilidade, incrédulo e hesitante em prosseguir a leitura.
pode haver ainda aquela tendência para repudiar tudo isso como tolice ou algum tipo de aberração psicológica, que nenhuma quantidade de evidência pode mudar. Alguns leitores poderiam se sentir desafiados neste ponto ou profundamente alarmados. Simplesmente simples curiosidade e mente aberta acalmarão essas reações muito naturais. Qualquer um que se aventure neste estranho dominó travará, em algum nível, uma batalha interna. Como eu, depois de descobrir e pesquisar o relatório Cometa. Como qualquer outra pessoa, fiquei nervoso com tudo isso, mas também, como jornalista investigativo, logo fiquei intrigado com o seu poder e portentosidade. Como já descrevi, queria descobrir tanto quanto pudesse sobre o fenômeno OVNI, descobrir realmente se havia alguma coisa ali. E depois de um tempo desenvolvi uma espécie de desafio, mas esse não era por causa da resistência a aceitar os OVNIs como reais. Em vez disso, estava perturbado com o fato de que algo real estava acontecendo e ninguém parecia estar prestando atenção. Sendo naturalmente rebelde, senti-me atraído pelo desafio tanto de minhas próprias fronteiras intelectuais quanto das limitações do pensamento convencional. Respeito e humildade suavizaram os aspectos mais enervantes do processo de descoberta, porque quanto mais eu aprendia, mais convincente tudo aquilo se tornava, porque deveríamos assumir que já compreendemos tudo o que há para saber. Em nossa infância aqui nesse planeta, pergunta, minha evolução levou anos, envolvendo muita leitura, discussões com pesquisadores veteranos, revisão de documentos do governo, entrevistas com oficiais militares aposentados e testemunhos de OVNIs. Acho que a maioria de nós, desejando considerar esse assunto mesmo sem este nível de intensidade, chegar a um ponto de transição. Aquele momento decisivo em que cruzamos nossa própria barreira interna profundamente enraizada. Não é fácil, afinal, estamos lidando com algo inapreensível, a natureza essencial do OVNI. Temos de chegar a um acordo com a aparência recorrente de algo absolutamente desconhecido e inexplicável pela ciência. Algo que opera como se estivesse fora das fronteiras de nosso mundo físico, mas ao mesmo tempo nele. Para dificultar ainda mais, ficamos sobrecarregados pela negatividade, negação do status quo, que todos nós observamos em um ou outro grau. Para compreender esse aspecto do problema, precisamos ter os pés no chão e olhar para as raízes políticas e históricas da reação do governo americano ao fenômeno OVNI. Começando na época em que os oficiais primeiro reconheciam que estavam lidando com algo que não podia ser facilmente explicado, mesmo que o fenômeno seja psicologicamente difícil de enfrentar. Tal desculpa não é suficiente para explicar a falta de ação, a rejeição e o ridículo que tem sido a norma por tantos anos. Por que há esse tabu tão forte contra assumir o assunto seriamente quando há tanta evidência dele? Pergunta. De fato, nosso governo tem uma política, uma posição estabelecida de inação criada há mais de 50 anos, subjacente à sua abordagem normal dos OVNIs. Certos eventos essenciais nos colocam no caminho infeliz em que nos encontramos hoje. Tudo começou no final da década de 40, quando funcionários do governo tiveram de enfrentar um repentino influxo de avistamento de OVNIs nos céus da América, muitos dos quais foram relatados por observadores altamente acreditados, tanto como pilotos militares e civis. O interesse popular pelos OVNIs era crescente em resultado da cobertura nacional feita pela mídia e pelo fato de que ninguém sabia o que era ou como lidar com eles. Inicialmente as autoridades tentaram determinar se os objetos eram ou aeronaves estrangeiras secretas, tais como uma tecnologia superior da União Soviética, ou possivelmente alguma espécie de fenômeno atmosférico meteorológico recentemente descoberto. Em 1947, as coisas estavam se tornando desconfortavelmente claras. O tenente-general Nathan Twingene, comandante do Comando de Equipamentos da Força Aérea, um dos principais comandos da Força Aérea Americana, enviou um memorando secreto relativo a discos voadores para o general comandante das Forças Aéreas do Exército no Pentágono. A considerada opinião, baseada em dados fornecidos por numerosos ramos da Força Aérea, que ele estabeleceu era de que o fenômeno relatado é algo real e não visionário ou ficção. As características de operação relatadas, tais como taxa elevada de ascensão, manobrabilidade e a ação que deve ser considerada evasiva quando avistado ou contatado por aviões amigáveis e pelo radar, leva à crença na possibilidade de que alguns dos objetos são controlados ou manualmente, automaticamente ou remotamente. Twingene descreve os objetos como metálicos ou refletores de luz circulares ou elípticos, com um fundo achatado e um domo no topo, algumas vezes como luzes bem mantidas de formação, variando de 3 a 9 objetos, e normalmente silenciosas. Ele propõe que as forças aéreas do Exército fizessem um estudo detalhado dos ovos, estabelecendo a classificação de segurança e um codinome para ele.
Como resultado, tal projeto foi estabelecido dentro do Comando de Equipamento Aéreo e recebeu o nome Swing, o codinome Swing. A nova agência começou suas operações no começo de 1948 em Whitefield, agora chamado de Wright-Patterson, a Air Force Base da Força Aérea Wright-Patterson, com o intuito de colher informações avaliadas e calcular se o fenômeno era uma ameaça à segurança nacional. Como o projeto SING tornou-se mais convencido de que os objetos não eram russos, as divisões cresceram entre aqueles que achavam que eram interplanetários. O termo usado naquela época, quando se sabia muito menos sobre o nosso sistema solar, e aqueles que estavam determinados a encontrar alguma explicação mais convencional. Posteriormente, naquele ano, algumas pessoas do staff do projeto SING escreveram um relatório altamente secreto, uma estimativa da situação, fornecendo dados de casos convincentes e concluindo que, baseados na evidência, os OVNIs eram muito provavelmente extraterrestres. O documento finalmente pousou na mesa do general Hoyt Vandenberg, chefe do staff da Força Aérea, que o rejeitou como inaceitável, porque ele queria provas e mandou-os de volta a seus autores do projeto SING. Daí então os proponentes da hipótese extraterrestre perderam terreno, e por causa da mensagem clara de Vandenberg e outros, a posição mais segura de que os OVNIs precisavam ter explicações convencionais foi adotada pela maioria dos investigadores do projeto. Parece que eles estavam sob pressão para mudar seu foco de atenção. A estimativa da situação foi declaradamente destruída e nenhuma cópia foi encontrada, apesar das repetidas tentativas usando o ato de liberdade de informação, FOIA. O projeto SING, posteriormente renomeado como Projeto Grundig, que então se tornou o conhecido Projeto Lhe Vazou em 1951. Durando 19 anos, com a passagem do tempo, foi se tornando cada vez mais claro que esses objetos não pertenciam a qualquer governo estrangeiro, e tivemos de enfrentar a clara possibilidade de que não se originaram aqui na Terra. Documentos do governo americano liberados através do FOIA mostram que, como resultado, alguns funcionários de múltiplos ramos do governo continuaram a afirmar que eles poderiam ser interplanetários como antes. Outras facções agarraram-se à sua presença de encontrar uma explicação convencional, não importando qual. Em junho de 1952, o FBI foi informado através do escritório do Major-General John Sanford, o diretor de inteligência da Força Aérea, e disse que não era inteiramente improvável que os objetos avistados muito possivelmente fossem naves de outro planeta, tal como Marte. A inteligência aérea estava praticamente certa de que eles não eram naves ou mísseis de outra nação deste mundo. Relata o memorando do FBI. Outro memorando do FBI afirmou alguns meses depois que alguns militares estão considerando seriamente a possibilidade de naves planetárias. Ao mesmo tempo, as preocupações com a defesa nacional estavam se acumulando em relação à preponderância de objetos não identificados tecnologicamente avançados voando sobre os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Uma série famosa de avistamentos sobre o Congresso da Nação, na qual os aviões da Força Aérea foram enviados para interceptar os objetos brilhantes captados pelo radar de solo, compôs as manchetes nacionais em junho de 1952 e precisou de uma conferência de imprensa, a maior desde a Segunda Guerra Mundial, na qual o chefe da inteligência, general Sanford, tentou acalmar o país. Ele disse: o interesse da Força Aérea no problema se deve ao nosso sentimento de uma obrigação em identificar e analisar, com a melhor habilidade que temos, alguma coisa no ar que tem a possibilidade de ser uma ameaça aos Estados Unidos. Visando cumprir essa obrigação, desde 1947 temos recebido e analisado entre 1 e 2 mil relatos que nos chegaram de todos os tipos de fontes. Dessa grande quantidade de relatos, somos capazes de explicar adequadamente a grande maioria deles, explicá-los para a nossa própria satisfação. Porém, há então uma certa porcentagem deles, feito por observadores acreditáveis, de coisas relativamente incríveis. É este grupo de observações que estamos agora tentando resolver. Chegamos hoje à única firme conclusão em relação a essa porcentagem, que ela não contém qualquer padrão de propósito ou de consistência que possamos relacionar a alguma ameaça concebível aos Estados Unidos. Ele disse aos repórteres que os eventos em Washington foram provavelmente meras aberrações causadas por inversões térmicas, camadas na atmosfera nas quais temperaturas elevadas afetam o desempenho do radar. Uma interpretação discutida pelos pilotos e operadores de radar envolvidos.
Um número crescente de relatos estava se tornando difícil de administrar, junto com o crescente interesse público no fenômeno. No final de 1952, H. Marshall Caldwell, diretor assistente da inteligência científica da CIA, enviou um memorando sobre esse problema para o diretor da Central de Inteligência, DSI. Avistamentos de objetos inexplicáveis em grandes altitudes e viajando em altas velocidades nas vizinhanças das principais instalações de defesa dos Estados Unidos são de tal natureza que não podem ser atribuídos a fenômenos naturais ou a tipos conhecidos de veículos aéreos, afirmou ele. Em outro memorando, em 1952, intitulado Discos Voadores, Caldwell, da CIA, disse que o DCI precisava ter o poder de iniciar a pesquisa necessária para resolver o problema da identificação positiva dos objetos voadores. A CIA reconheceu a necessidade de uma política nacional do que deveria ser dito ao público em relação ao fenômeno para minimizar o risco de pânico. Segundo documentos do governo, portanto, foi decidido que o DSI deveria listar os serviços de cientistas selecionados para revisar e avaliar a evidência disponível. O resultado disso foi que a CIA arranjou um encontro criticamente importante que mudaria para sempre tanto o curso da cobertura da mídia quanto a atitude oficial em relação ao assunto óbvio. Os resultados deixam em conta ajudar a explicar o afastamento onipresente dos funcionários americanos nas décadas seguintes. A CIA começou seu trabalho em janeiro de 1953, quando convocou um painel de cientistas escolhidos a dedo, presidido por H.P. Robertson, um especialista em física e cientista de armas do Instituto de Tecnologia da Califórnia, para uma sessão após fechada de 4 dias. As autoridades estavam preocupadas que os canais de comunicação estivessem ficando tão saturados pela centena de relatos e avistamentos de OVNIs que se tornassem perigosamente entupidos. Muito embora os OVNIs tivessem demonstrado que não eram uma ameaça à segurança nacional, falsos alarmes poderiam ser perigosos e as agências de defesa poderiam ter um problema para discernir uma intenção verdadeiramente hostil. Os oficiais estavam preocupados com a possibilidade de que os soviéticos pudessem tirar vantagem desta situação, estimulando ou organizando uma onda OVNI e depois atacassem. Assim, o objetivo do painel Robertson era encontrar maneira de reduzir o interesse público de modo a impedir o preenchimento de relatos. Membros do distinto painel receberam uma revisão apressada de casos selecionados e sequências excepcionais de filmagem que tinham sido mantidas em segredo até então. Isso significava a representação de uma visão geral dos melhores dados sobre OVNIs que estavam no arquivo, mas os 4 dias não foram nem de longe suficiente para a avaliação adequada. Não bastante, em seu relatório secreto escrita, ao se contemplar a revisão, o painel Robertson recomendou que as agências de segurança nacional dessem os passos necessários imediatamente para tirar os objetos voadores não identificados do status especial que lhes tinha sido dada da aura de mistério que eles infelizmente adquiriram. Como chegaram a isso? Pergunta. O painel propõe a criação de um largo programa educacional, integrando os esforços de todas as agências interessadas, com 2 objetivos principais: treinamento e desmascaramento. Treinamento tinha a ver com mais educação pública em como identificar objetos conhecidos no céu, de modo que não fossem erroneamente interpretados como OVNIs. O descaramento foi basicamente usado em relação à mídia. O desmascaramento resultaria na redução do interesse público em discos voadores, que hoje suscitam uma forte reação psicológica, escreveu o painel. Isso seria realizado pela mídia de massa, tais como televisão, filmes e artigos populares. Além da mídia, o painel recomendava usar psicólogos, especialistas em propaganda, astrônomos amadores e até os desenhos da Disney para reduzir o entusiasmo e a credulidade. Os clubes de negócios, as escolas secundárias, as faculdades e estações de televisão ficariam satisfeitos em cooperar na apresentação de um documentário do tipo filme, se preparando de maneira interessante o uso de casos verdadeiros, mostrando primeiro o mistério e então a explicação seria convincente. Finalmente, grupos civis estudando OVNIs deveriam ser vigiados, devido à sua grande influência no pensamento de massa, se avistamentos generalizados ocorressem. Para
reassumiu um grupo de cientistas selecionados pela CIA, aconselhou o nosso governo a encorajar todas as agências na comunidade da inteligência e influenciar a mídia de massa e a se infiltrar em grupos civis de pesquisa com o propósito de desmascarar os OVNIs. A mídia poderia então tornar-se um instrumento para dissimuladamente controlar a percepção pública, uma espécie de bocal para a política e propaganda governamentais desmascararem ou ridicularizarem os OVNIs. O interesse público nos incidentes com OVNIs deveria ser fortemente desencorajado e diminuído através dessas táticas, e os operadores de inteligência poderiam ter certeza de que os fatos ficariam longe dos pesquisadores através da desinformação. Em nome da segurança nacional, o assunto era um jogo justo para todo o aparato da inteligência americana. Todas essas recomendações foram escritas preto no branco pelo painel da CIA, depois tornadas confidenciais, e o público não teve acesso ao relatório completo até 1973, quando o explosivo relatório do painel Robertson finalmente foi liberado em sua totalidade. Quando a CIA convocou seu grupo selecionado de cientistas, em 1953, o astrônomo J. Allen Hynek tinha trabalhado por alguns anos como consultor do projeto Livro Azul da Força Aérea Americana, anteriormente como diretor do Observatório Michelin da Universidade Estadual de Ohio, e depois presidente do Departamento de Astronomia e diretor do Centro de Pesquisa Astronômica Lindemeyer na Universidade Noroeste. O Dr. Hynek tinha sido contratado em 1948. Ele participou da maioria das reuniões do painel Robertson e observou a agência predeterminada a agenda predeterminada se revelar, notando que não foi dada a devida atenção à melhor evidência de OVNI. A implicação no painel Robertson era que os OVNIs eram um assunto sem sentido, a ser desmascarado a todo custo, revelou Hynek mais tarde. Isso tornou o assunto dos OVNIs cientificamente não respeitável. O projeto Livro Azul foi estabelecido como um repositório de casos de OVNIs e um lugar para as pessoas ligarem e fazerem relatos de avistamentos, mas na realidade era uma operação de relações públicas amadorística e com pouco pessoal focado em dar qualquer explicação sobre os avistamentos de OVNIs, não importando quão artificial fosse a explicação. Ao longo de sua carreira como representante público popular do Livro Azul, durante sua operação, Hynek estava bem consciente da integração da tática de treinamento e desmascaramento dentro do programa da Força Aérea, mas, ironicamente, como um dos implementadores da agenda do painel Robertson, ele era parte do próprio problema. Anos mais tarde, ele admitiu que, por aproximadamente 20 anos, não se deu atenção suficiente ao assunto para se adquirir o tipo de dados necessários, até mesmo para se dedicar à natureza do fenômeno OVNI. Hynek era a única presença consistente no Livro Azul e o único cientista. O escritório era composto principalmente por levas sempre mutantes de funcionários de baixo escalão, sem qualquer treinamento particular que os preparasse para essa linha de trabalho, e frequentemente com pouco interesse nela. Hynek trazia alguma respeitabilidade ao projeto da Força Aérea, embora tal projeto nunca tivesse sido equipado para resolver o problema e o preconceito oficial, e o manteve assim. Apesar de sua eventual transformação após 2 décadas de trabalho com a Força Aérea, Hynek tinha anteriormente esticado a lógica até seus limites, de modo a afastar o máximo possível os relatos sobre OVNIs. Em seu livro, em 1972, A Experiência OVNI, uma investigação científica, ele reconheceu que desmascaramento era o que a Força Aérea esperava dele. Toda a Operação Livro Azul foi uma atrapalhada baseada na premissa categórica de que as coisas incríveis relatadas não poderiam possivelmente ter qualquer base em fatos. Escreveu ele: a Força Aérea, pelo menos publicamente, tinha obedientemente cumprido o papel de desmascaramento que o painel da CIA tinha tão altamente recomendado, e os registros do Livro Azul estavam cheios de exemplos de casos sólidos sendo considerados ridículos. Frequentemente, por explicações enfurecedoras, algumas vezes dadas pelo próprio Hynek, mesmo quando ele se tornou mais consciente da contradição nos anos posteriores. Hynek disse que não quis brigar com os militares e sentiu que era mais importante ele manter o acesso ao armazém de dados do Livro Azul, por mais pobres que eles fossem.
Nesse sentido, talvez a mais famosa de suas declarações seja a do gás do pântano, feita em 1966, durante 2 dias. Mais de uma centena de testemunhas em Dexter, Rios Valley, no Michigan, viram objetos não identificados brilhantes em altitudes relativamente baixas, muitos dos quais perto de áreas pantanosas. Isso rapidamente se tornou uma história nacional altamente carregada nos noticiários e houve uma grande pressão sobre a Força Aérea para resolver o caso o mais rapidamente possível. Heineken foi chamado para uma conferência de imprensa, uma daquelas quase beirando a histeria, como ele a descreveu, onde ele fez os comentários de que as luzes poderiam ter sido brilho de algo chamado gás de pântano, um fenômeno raro que surge da ignição espontânea da vegetação em degradação. A hostilidade que ele enfrentou na imprensa entre o público por sua explicação do gás do pântano foi amplamente divulgada e ridicularizada, que sofreu por parte da mídia e é agora lendária. Dessa vez todo mundo parecia reconhecer que a Força Aérea tinha ido muito longe e cruzado uma linha inaceitável em seu desmascaramento. A frustração americana com a Força Aérea, a incapacidade de investigar adequadamente e falar dos recorrentes avistamentos de OVNIs, tudo isso já tinha sido construído e muitos agora começavam a sentir que a Força Aérea não só era incompetente, como realmente tentava cobrir a verdade sobre os OVNIs. Duas figuras bem conhecidas desta era, o Major Donald Kewell, do Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos, e o Dr. Farnes E. McDonald, um físico atmosférico sênior da Universidade do Arizona, tiveram papéis críticos ao trazer credibilidade e conhecimento do assunto OVNI, ao desafiar a abordagem do Projeto Livro Azul, seguindo a publicação de livros, best-sellers e histórias de revistas sobre OVNIs naquele ano. O interesse público em relação ao fenômeno chegou ao máximo. Nunca sabemos em que extensão a recomendação do painel Robertson foi diretamente implementada, mas sabemos que um dos conferencistas desse painel intensificou-a em 1966. O astrofísico Thornton Page, da Universidade Johns Hopkins, escreveu para Frederick Durant, chefe do Departamento de Aeronáutica do Museu Nacional do Ar e do Espaço. Ambos tinham sido membros do painel Robertson, afirmando que ele havia ajudado a organizar o programa da CBS TV sob as conclusões do painel Robertson, referente ao especial de 2 horas de duração OVNI. Especial de 2 horas de duração. Nome do programa: OVNI, Amigo, Inimigo ou Fantasia? Pergunta. Apresentado pelo confiável Walter Cronkite, o programa desmascarou os OVNIs de todos os ângulos, com preconceitos intensos e falsas afirmações, tais como as de que não existia qualquer evidência pelo radar ou fotografia para apoiar a realidade física dos OVNIs. Parece claro que devia haver alguém por trás das câmeras que justificasse uma posição tão extremada. Ironicamente, o próprio Thornton Page apareceu no especial da CBS defendendo a objetividade da avaliação do painel Robertson e dizendo aos telespectadores que nós tentamos avaliar todos os relatos sem dizer previamente que eram ridículos. Cronkite relatou que o painel da CIA não encontrou qualquer evidência de OVNIs e terminou a transmissão encorajando os espectadores a se lembrarem que enquanto a fantasia melhora a ficção científica, a ciência se serve mais de fatos. Devido ao ultraje de seus constituintes que seguiam uma série de avistamentos em seu estado, incluindo aqueles rotulados de gás de pântano, o deputado Gerald Ford, líder da minoria republicana naquela época, na firme crença de que o público americano merece uma explicação melhor do que a que está sendo fornecida pela Força Aérea, convocou a audiência no Congresso sobre o assunto OVNI, exatamente antes do especial de Cronkite. Em 5 de abril de 66, o Comitê de Serviços Armados ouviu dos membros da Força Aérea, incluindo o consultor J. Allen Heineken, sobre o problema dos OVNIs, e eles consideraram as recomendações para a investigação científica independente do Projeto Livro Azul. A Força Aérea deu o primeiro passo para sair do confuso negócio de OVNIs, concordando em encontrar uma universidade que estivesse disposta a coordenar o estudo, uma que ajudasse a Força Aérea a decidir se continuava com seu próprio programa ou se
desembaraçava de uma campanha insatisfatória de relações públicas que se tornava cada vez mais difícil de manter. No final de 66, ficou decidido. A Universidade do Colorado concordava em sediar um estudo relativo aos ovos, patrocinado pelo governo, a ser chefiado por Edward Condon, um físico bem conhecido e antigo chefe da Secretaria Nacional de Normas e Medidas. Embora as expectativas iniciais fossem elevadas para esse projeto, e por curto período de tempo acrescentou-se legitimamente ao escrutínio científico dos ovos. Gradualmente, ele desmoronou devido às disputas internas entre os membros do comitê de estudo. Logo, tornou-se sábio que, desde o início, Condon manteve visões pessoais fortemente negativas sobre o assunto e nunca pretendeu proceder justo ou objetivamente. Acima de tudo, surgiu o conflito sobre a hipótese extraterrestre. Tinha qualquer validade ao lado de muitas outras teorias sob consideração. O ponto de crise foi atingido quando dois membros preocupados descobriram um memorando de 9 de agosto de 66, enviado pelo coordenador do projeto, Robert Lowe, para dois decanos da universidade. Nele, Lowe discutiu os prós e contras de se fazer um projeto de pesquisa sobre ovnis. Quando ele ainda estava em discussão se o projeto fosse empreendido, ele expôs o problema. Ele deve ser abordado objetivamente, isto é, tem de ser admitir a possibilidade de que coisas como ovnis existam. Não é respeitável considerar seriamente tal possibilidade. Poder-se-ia ter de chegar ao ponto de considerar a possibilidade de que os discos, se alguma das observações forem verificadas, comporta-se de acordo com os conjuntos de leis físicas desconhecidas por nós. O simples ato de admitir esta possibilidade apenas como possibilidade nos coloca além dos limites e perderíamos mais em prestígio dentro da comunidade científica do que possivelmente obteríamos por realizar a investigação. Assim, Lowe oferecia uma saída. Nosso estudo deveria ser conduzido quase que exclusivamente por não crentes, que, embora possivelmente não conseguissem provar um resultado negativo, poderiam e provavelmente acrescentariam um impressionante corpo de evidência de que não há realidade para as observações. O artifício seria, creio eu, descrever o projeto de modo que, para o público, ele pareceria um estudo totalmente objetivo, mas para a comunidade científica apresentaria a imagem de um grupo de não crentes tentando ao máximo ser objetivos, mas tendo uma expectativa quase nula de descobrir um disco. A linguagem específica que ele empregou em seu memorando, particularmente a palavra artifício, ajudou a dar o jogo de presente. O termo disco voador foi frequentemente empregado em conjunção com crentes e entusiastas que assumiam que os objetos eram extraterrestres, não estavam usando o método científico para tratar do problema. Condon ficou enfurecido por isso ter se tornado público e demitiu duas pessoas que tinham vazado o memorando no dia seguinte. Embora Lowe tentasse manter suas opiniões em segredo, Condon não tinha problema em dirigir suas atitudes negativas para seu público-alvo. Em uma palestra de janeiro de 1967, ele observou: "É minha tendência agora recomendar que o governo saia deste negócio. Minha atitude agora é de que não há nada aí para ele." E acrescentou: "Mas só devo chegar a uma conclusão em mais de um ano." Em resposta à preocupação pública sobre tudo isso e em relação à continuidade dramática dos avistamentos de OVNIs, uma segunda audiência do Congresso foi convocada pelo Comitê de Ciência e Aeronáutica em junho de 1968. Um hoste de cientistas da Força Aérea apresentou trabalhos convincentes sobre os OVNIs. Muitos deles tinham sérias reservas sobre a efetividade do estudo Condon e advogavam um estudo continuado dos OVNIs. Apesar dos resultados, o testemunho do Dr. James McDonald, do Instituto de Física Atmosférica e professor de Meteorologia da Universidade do Arizona, foi o que mais se estendeu, fornecendo uma série de relatos de casos de OVNIs convincentes. Uma autoridade e um líder respeitado no campo da física atmosférica, McDougall escreveu muitos trabalhos altamente técnicos para revistas profissionais. Devido ao seu interesse pessoal, ele passou 2 anos examinando material de arquivos oficiais e dados de radar sobre OVNIs anteriormente secretos, entrevistando várias centenas de testemunhas e conduzindo investigações de casos em profundidade por sua própria conta, detalhes dos quais foram conhecidos ao comitê. McDonald testemunhou que não havia nenhum outro problema em sua jurisdição comparável a este. A comunidade científica, não apenas neste país, mas por todo o mundo, vem casualmente ignorando como algo sem sentido um assunto de extraordinária importância científica. Ele indicou que tendia para a hipótese extraterrestre como uma explicação
devido ao processo de eliminação de outras hipóteses alternativas, não por argumentos baseados naquilo que eu chamaria de prova irrefutável. O Dr. Heinck recomendou que um conselho científico de inquérito do Congresso estabelecesse um mecanismo para o estudo adequado dos ovos, usando todos os métodos disponíveis da ciência moderna, e que se deveria buscar cooperação internacional através das Nações Unidas. Uma pesquisa extensa foi feita e livros foram escritos sobre o tumultuado processo que finalmente produziu o relatório do Comitê Condon. Estudo científico de objetos voadores não identificados, liberado em 1968. O tomo, com aproximadamente 1000 páginas, começa com conclusões e recomendações do próprio Condon. Ele declara que um estudo científico posterior dos OVNIs não estava garantido e recomendava que a Força Aérea encerrasse o projeto Livro Azul. Nada devia ser feito com os relatos sobre OVNIs submetidos ao governo federal a partir de então. Ele escreveu que nenhum OVNI tinha causado qualquer problema de segurança nacional ou de defesa, e que não havia nenhum sigilo oficial quanto aos relatórios sobre OVNIs. O resultado de 2 páginas do relatório liberado para a imprensa e o povo realmente contradizia os achados contidos dentro do volume, que a maioria das pessoas não se incomodou em ler. De fato, o próprio Condon não participou da análise dos estudos de casos cuidadosamente pesquisados que compuseram o estudo. E parece que ele também não se preocupou em ler o produto final. O extenso estudo realmente fornece algumas análises científicas excelentes realizadas por outros membros do comitê, enterrados entre muitas análises tediosas de casos de importância marginal, que se arrastaram página após página. Outros casos-chave foram deixados completamente de fora. Alguns relatos realmente verificaram a realidade dos ainda não resolvidos e altamente perplexantes fenômenos do OVNI. Por exemplo, o investigador William Harteman, astrônomo da Universidade do Arizona, pesquisou 2 fotografias extraordinárias de McNeil Valley, no Oregon, e afirmou que este é um dos poucos relatos de OVNI no qual todos os fatores investigados, geométrico, psicológico e físico, parecem consistentes com a afirmação de que o objeto voador extraordinário, prateado metálico com forma de disco, com desenho de metro de diâmetro e evidentemente artificial, voou dentro do campo de visão de 2 testemunhas. Indiferentemente, o resumo de Condon estabelecia: nada surgiu do estudo de OVNI nos últimos 20 anos que tenha acrescentado ao conhecimento científico. E a Academia Nacional de Ciência endossou as recomendações de Condon. Um estudo de OVNIs em geral não é o caminho promissor para a expansão do conhecimento científico dos fenômenos. Concluiu 7 semanas depois. Condon acrescentou insulto à injúria ao dizer ao New York Times em sua investigação era um montão de bobagens e ele sentia ter se envolvido em tal tolice. O Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica, AIAA, estava entre aqueles que registraram objeções após ter passado um ano estudando o texto de 1000 páginas do relatório Condon. O AIAA estabeleceu que o resultado de Condon não reflete as conclusões do relatório, mas, em vez disso, divulga muitas de suas conclusões pessoais. Os cientistas do AIAA não encontraram base no relatório para determinação de Condon de que os estudos posteriores não tinham valor científico, mas declararam que um fenômeno com tal taxa elevada de casos não explicados deveria ter levantado curiosidade suficiente para prosseguir no estudo. Por trás das mentes fechadas e do desdém de Condon e Low, junto com aqueles de outros neste campo, repousa mais uma vez o problema da confrontação com a hipótese extraterrestre. Como Heinck apontou naquela época, Condon e seus apoiadores erroneamente igualaram a noção de OVNIs com algo extraterrestre, acreditando que se os OVNIs fossem reconhecidos como fenômeno genuíno, ocorreria uma aceitação implícita da hipótese extraterrestre. Isso claramente era inaceitável para eles. Como Low indicou em seu memorando, o simples ato de admitir tal possibilidade estava além dos limites, e qualquer profissional que fizesse isso arriscaria perder o prestígio dentro da comunidade científica, que não tinha abertura para um conceito tão radical, mesmo depois de 22 anos de acumulação de dados pela Força Aérea, junto com estudos independentes feitos por vários cientistas, como McDonald's. Um número esmagador de cientistas e funcionários do governo ainda sentem profundo mal-estar com a mais remota possibilidade de tal hipótese. Essa aversão foi tão forte que seus mantenedores não se preocupam com o fato
não se preocuparam com o fato ela ter minado completamente a pressão e efetividade de um estudo científico de longa duração, do qual se dependia tanto, e que todos sabiam que teria um impacto imenso histórico. Em vez disso, o último prego foi martelado no caixão. Em dezembro de 1969, a Força Aérea anunciou o término do projeto Livro Azul, a única investigação oficial do governo sobre OVNIs, efetivada no mês seguinte. Desde então, os cientistas podiam justificar seu desinteresse pelos OVNIs, citando as conclusões do relatório Condon. O governo podia se referir à decisão da Força Aérea de encerrar suas investigações para justificar seu desinteresse no caso dos OVNIs. A mídia podia apreciar tudo enquanto fazia piada dos OVNIs ou os relegava à ficção científica. Agora, não era mais necessário nenhuma ação direta por parte daqueles que faziam parte do painel Robertson, porque as sementes tinham sido plantadas e o momentum se autogeraria nas décadas futuras. A idade do ouro das investigações oficiais, das audiências, do Congresso, das conferências de imprensa, do estudo científico independente, de grupos poderosos, de cidadãos, de livros, best-sellers, revistas cobrindo as histórias tinham chegado ao fim. Nas décadas seguintes, muitos pesquisadores dedicados carregaram a tocha e devotaram suas vidas para documentar casos e aumentar nosso conhecimento do fenômeno. Sua capacidade e extenso trabalho têm sido cruciais para nos fazer avançar, mas tendo sido uma vez uma preocupação galvanizante no palco nacional, a questão OVNI se tornou agora marginal. O tabu contra os OVNIs estava estabelecido e hoje, 40 anos depois, essa proibição de levar a sério os OVNIs está completamente embebida em nossa sociedade como um câncer eficazmente em metástase. OVNIs, militares, pilotos e o governo abriram um jogo pela americana Leslie King